Bora mergulhar num dos romances mais importantes da literatura brasileira, se não for o mais importante de todos. Uma história contada de um jeito que, olha, ninguém poderia imaginar, pelo ponto de vista de um homem que já morreu. O livro já começa com essa premissa, que é simplesmente genial e chocante. O nosso narrador faz questão de explicar. Ele não é um autor que morreu, não. Ele é um defunto que resolveu virar autor. Ele está escrevendo do túmulo, sabe? E essa liberdade, nossa, isso muda completamente o jogo. E essa diferença, ela é crucial. Como um defunto autor, o Brás Cubas não deve mais satisfação a ninguém. Ele está livre da pressão social, daquela necessidade de agradar todo mundo, do medo da crítica, e é isso que permite que ele tenha essa perspectiva, assim, brutalmente honesta e cínica sobre a própria vida e sobre a sociedade hipócrita que ele deixou para trás. E aqui a gente pega o tom único do romance. Essa mistura de um humor inteligente, uma galhofa, às vezes até meio sombria, com uma tristeza filosófica bem profunda. Essa combinação, aliás, é a pura assinatura de Machado de Assis. Ok, então, vamos mergulhar de cabeça nessa vida que o nosso defunto tá tão ansioso para recontar. Mas, ó, um aviso: não é uma história de sucesso. Longe disso. É, na verdade, uma baita coleção de equívocos e de oportunidades perdidas. Desde muito pequeno, o Brás Cubas já era conhecido por essa natureza cruel e mimada. Ele era, sem exageros, um verdadeiro terror em forma de criança. E olha, isso aqui não é só travessura de criança, não. De jeito nenhum. Isso é a base, o alicerce do homem egoísta e desdenhoso que ele vai se tornar. Ele é o produto perfeito de uma elite que via a crueldade como força e tratava outras pessoas como se fossem objetos. E o pior, o pai, em vez de corrigir, aplaudia, normalizava o absurdo. Agora, na vida romântica, Brás Cubas trata tudo não como uma série de paixões, mas quase como se fosse uma planilha de contabilidade, sabe? Um registro de transações e falhas emocionais. Ele faz um verdadeiro balanço dos próprios afetos. Cada relacionamento representa um tipo diferente de fracasso. Marcela foi o amor comprado, pago com dinheiro. Eugênia, o amor que ele rejeitou por puro preconceito, por medo do ridículo social, já que ela era coxa. E Virgília, a grande paixão adúltera, que no fim das contas não levou a nada além de remorso. E essa quantia, 11 contos de réis, era uma fortuna impressionante. Para a gente ter uma ideia, dava para comprar várias propriedades na época. E o Brás Cubas torrou tudo isso em apenas 15 meses para manter o caso com a Marcela. Um investimento que, como quase tudo na vida dele, resultou em puro prejuízo. Essa citação aqui revela a teoria cínica dele, a das edições humanas. Para ele, a vida não passa de uma série de rascunhos imperfeitos, e o único texto final, a versão definitiva, é a morte. A filosofia dele é essa: a vida é só uma tentativa fútil de autocorreção e a morte é o único produto que sai acabado. É uma visão profundamente pessimista de todo e qualquer esforço humano. Vamos avançar então para ver como essa visão de mundo toda culmina na única grande ambição que ele teve na vida, que é também o símbolo máximo das suas grandes ilusões. Ele tem a ideia de criar um plastro medicinal revolucionário, um remédio antipocondríaco pensado nada mais, nada menos do que para curar a melancolia da humanidade, a grande cura para a tristeza. Só que aí vem o ponto crucial. A motivação dele não tem nada de altruísmo. O que o move é a mais pura vaidade, o desejo de ver o nome dele famoso, estampado em caixinhas e anúncios por toda parte. E aí vem a grande ironia do destino, que é simplesmente perfeita. A mesma obsessão com o emplasto é o que leva ele direto para a morte. Ele pega uma pneumonia, mas nem liga, porque está focado na sua grande ideia. Ou seja, a ambição que deveria trazer a glória imortal é exatamente o que põe um fim à vida dele, o deixando sem legado nenhum. Isso nos leva à auditoria final, a análise devastadora que ele faz de toda a sua existência. E ele faz isso com a clareza fria de quem já morreu e não tem mais nada a perder. Em vez de listar suas realizações, Brás Cubas encontra o seu único lucro, o seu pequeno saldo, justamente nos seus fracassos. É uma contabilidade totalmente invertida, onde o negativo, na verdade, se torna positivo. E essa é a conclusão impressionante dele. Sua vida foi um sucesso porque ele falhou em passar o sofrimento da existência humana para outra geração. O maior bem que ele fez, na visão dele, foi não ter feito nada que perpetuasse a condição humana.
E é assim que o livro termina, nos deixando com essa pergunta profunda. Ele desafia a nossa própria noção do que é uma vida de sucesso. Se o maior lucro for não ter deixado um legado de miséria, o que isso diz sobre as nossas próprias ambições? No final das contas, qual é o verdadeiro saldo da existência?